Professora Ana, Principiologia, página 3, segunda linha de baixo para cima. Como seria o princípio de causa e efeito no cinema atarístico? Eu acho que causa e efeito é princípio de tudo, né? Todo efeito ele é precedido de uma causa. Mas essa questão que a gente teve agora há pouco, né? Você escolhe um filme e qual é o efeito? Ele ajuda na tua autopesquisa. É só um exemplo, mas causa e efeito está presente em tudo. Qual é assim, você escolhe um filme bélico, tarístico ou não? Então, qual é o efeito dessa escolha? Qual a hora que você está vendo um filme bélico, por exemplo, nosográfico, antes de dormir? Então, provavelmente você vai ter repercussão negativa, né? É mais ou menos isso. Agora, só complementando, dentro desses filmes mais autobiográficos, se a gente quiser observar assim, as decisões, as atitudes que aquele personagem que está sendo contada a vida dele, a decisão dele por alguma opção, aquilo ali vai mostrando para a gente a repercussão daquilo ao longo da vida dele. Então, isso é uma apreensão da relação de causa e efeito, que acontece em tudo, como você falou, mas eu acho que o cinema, principalmente os filmes biográficos, são a minha preferência, assim, de ver, porque a vida de uma pessoa, aquilo aconteceu, né, de alguma maneira, mesmo fantasiado, assim, mesmo o filme sendo uma ficção, assim, mas tem uma história real por parte. Posso dar uma contribuição? Por favor. O que eu acho interessante, assim, é quando a gente observa a vida de atrizes e atores, a repercussão que o filme fez na vida delas. Também. Seja positiva ou negativa. É uma outra vertente. Que é causa e efeito. A gente já teve casos em que até crianças que participaram de filme com Poltergeist tiveram uma morte precoce. Atrizes que quando fizeram um filme também de ordem parapsíquica, ordem super pesada, negativa, tiveram também uma morte precoce também, uma pneumonia assim, inesperada, e que você vê que aquilo é base e fruto de assédio. E você também vê outros casos do tipo, às vezes a pessoa fazendo, por exemplo, quando foi entrevistado Robbie Williams, sobre lá o amor, além da eternidade, aí o que a gente vê? Que ele falava que aquilo não tinha nada a ver com ele, com o que ele pensava, né? Aí você vê qual que é o impacto disso na ficha do cara, entende? Porque não é, ou seja, ele está ganhando com aquilo, ele está de alguma maneira se beneficiando de uma ação que nós vamos ver esse filme por sei lá quantos séculos, e o cara ele está recebendo, né, o benefício disso como efeito positivo de ter participado de um filme. Né? Então, isso é bem interessante. Tem um filme que eu acho que vai retratar isso aí para a gente, é Muito Além de Rangoon. Ou seja, esse filme eu tive a oportunidade de assistir em um dos cursos lá da Intercamp. Né? E ele traz a história de uma médica, que ela deixa de ser médica, e aí ela assume a condição proexológica dela, e então a causa foi isso, a assunção proexológica. Só que o efeito, ele é tão interessante que ele gera o próprio filme. Então, causa. Isso que vocês trouxeram. O exemplarismo pessoal é tão interessante, impactante, e o efeito é o próprio filme. E aí, mais outro efeito, você possibilitar o esclarecimento policármico, a partir do que você deu causa, que foi você ter uma superação, né? Então, essa é a grande causa e efeito também, a gente pode retratar isso, a causa. A ação de superação, a ação exemplar e o efeito, o esclarecimento. Né, a partir da sua tem história. vários, né? O óleo de Lourenço também, isso. Que tem também essa característica, né, que os pais não se conformam com os diagnósticos e correm e fazem pesquisa, eles mesmos fazem as pesquisas todas, e tem uma intervenção assim na saúde de todos que tenham aquela questão. Então, tudo isso é relação de causa e efeito, né? Porque se eles tivessem ficado quietos e aceitando aquela condição, como se não tem nada que fazer, o resultado era outro, né? Há pouco tempo teve uma pergunta aqui na tertúlia se destino existia. Então, assistindo um filme desse, você vê que a própria pessoa trabalha para as coisas acontecerem, né?